Então, bom dia, começando uma semana, correndo as nossas barras. A gente vai de segunda a sexta-feira. Aí a gente tem um feriadinho no meio da semana. Talvez a gente troque o horário. Em vez de fazer 7 horas da manhã, a gente faz um pouquinho mais tarde, né? Ninguém merece. Como pode melhorar? Né, Flavinha? Acordar 7 horas da manhã no feriado. Durante a Não semana dormi. a gente vai numa boa. Aí na quinta-feira a gente troca o horário. Eu sei que às vezes vocês também vão viajar, vão aproveitar esse feriadão, né? Então vamos baixando as barreiras e que energia, espaço, consciência, escolha nós, nossos corpos podemos ser, a permissão. E vamos puxando energia, e vamos puxando energia. Vamos destruindo e descriando todas as barreiras. Quais grandiosas e gloriosas aventuras estão disponíveis para nós hoje? Que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos, podemos ser a permissão para criar uma vida grandiosa, gostosa, mágica. Como pode melhorar? Respira fundo e solta o ar. Destrói, descria toda a pressa, toda alucinação, toda confusão, toda paranoia, toda invenção, toda computação. Certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, base, aléns, destruindo e criando todas as intensidades. E certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, bases e aléns, destruindo e criando todas as intensidades. Certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações. Eu vou desligar a câmera também, pronto. Aí fica todo mundo com a câmera desligada. É gostoso. Certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, bases, dela. A gente trocar barra de fantasminha camarada. O que vocês estão fazendo? É fantasminha camarada. Certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Baixa as barreiras. Toda forma e estrutura que a gente tem de receber, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Toda forma e estrutura que a gente tem de perceber, saber ser e receber, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Alguém aqui nunca correu as barras? É a primeira vez? Ou todo mundo já experimentou correr as barras? Tudo que não permita com que as nossas barras se corram, corram. Bom, Ou nós bom estamos dia, tentando correr? bom dia. Bom dia. Primeira vez, Patrícia? Isso. Uhum. Ah, legal. Quem não tem o curso de barras não tem problema, não precisa tentar saber onde é os pontos, né? Então, só ouve os processos. Se você não tiver o curso, se tiver o curso, vai tentando achar os pontos aí, tá bom? E bem-vindos. Como pode melhorar? É. Que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos, podemos ser a permissão para que as nossas barras corram com total facilidade, alegria e glória. Ah, show, Rosa, bem-vinda. Perfeito. E vamos trabalhar. Sentindo um pouquinho da nossa banda de implantes, onde todos os pontos de vista que a gente tem sobre tudo ficam armazenados aqui na banda de implantes, né? Colocar a banda de implantes para poder correr todos os dias, né? Não preciso tocar, autoaplicação não necessariamente a gente precisa tocar, eu só posso falar que as minhas bandas de implantes corram agora, por favor. Corpinho, o que se requer para ativar as bandas de implantes? E tudo que não permita que as minhas bandas de implantes se ativem, eu descrio. Certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, curtos, garotos, covardes, criações, bases e aléns. Ah,
E ativando o sistema de sequência trifásico. São loopings, né, que a gente vai voltando. E a gente vai voltando para alguns lugares, né, que a gente até finge que já curou. Como pode melhorar. Tchau, vai com Deus. Daqui a pouquinho eu vou lá, vou buscar os Sirius. Ah, vou, ele vai ficar lá sozinho o dia inteiro? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povardes, criações, bases e aléns. Então, todos os sistemas de sequência trifásico, todos os lugares fica tipo com relacionamento, dieta. Então, todos os sistemas de sequência trifásico que estão fazendo você ficar indo e voltando o tempo inteiro. Tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste, sou gorda, sou magra, sou rica, sou pobre. Sou feliz, tô triste. Todos os sistemas de sequência trifásicos. Sistemas de estresse pós-traumático. E sistema de sequência trifásico, qual é o gatilho que ativa isso? Perfeccionismo, drogas, álcool. Tá bom? Vamos agora destruir, descriar, espalhar, liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base, leis. Ai, mas amanheceu chovendo. Mas tipo, não era do jeito que eu queria. Perfeccionismo. Lá para baixa autoestima, você vai lá para aquele lugar esquisitinho, ok? Então, o sistema de sequência trifásico pega a gente, leva para aqueles lugares do cão, do capiroto, aqueles lugares que a gente finge não gostar, não amar, né? Todos os lugares que eu amo amar, esses lugares pervertidos, paranoicos, de autossabotagem, é perversão, tá? Isso é perversão, isso é maldade. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Eu ainda. Vamos ver no 4G se vai. Voltando, voltando, voltando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A minha internet vai instalar só hoje à tarde. Aí eu falei, vou desmarcar, porque o Zoom ele trava muito, né? Ele precisa de muita internet para ele funcionar. Vamos ver se no 4G vai. E vamos lá, dinheiro, controle, criatividade. Dinheiro, 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 controle, 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 criatividade, criatividade, criatividade. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base, além. Às vezes, algumas situações levam a gente num sistema de sequência trifásico de novo, né? Ontem a gente fez um presencial aqui no Guarujá e desde a hora que acabou a aula, meu estômago começou a doer e tá até agora. Tipo assim, né? E ainda fiquei conversando com o Michael sobre isso, né? Falei, são os gatilhos do presencial, né? Porque no presencial a gente cria vínculo, no presencial a gente também está mais perto das coisas boas e também das coisas ruins, né? E eu falo para vocês, às vezes a gente cura traumas, eu tenho alguns traumas com presencial, para mim é maravilhoso o online, mas eu percebo que hoje o online ele me mantém infantil no meu negócio. O meu negócio já pediu para voltar para o presencial, porém o presencial ele nunca foi leve para mim. Tanto que quando entrou a pandemia foi maravilhoso, que eu falei, acabou o presencial, né? E foi ótimo, acho que eu devo ter sido a pessoa que sustentou o Covid por anos. Tomara que nunca mais volte para o presencial. E tudo que tem embaixo disso, os eternos além conectados a isso, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base, além. No online, interessante ponto de vista, tem uma distância confortável, né? Então, toda a distância confortável que a gente está criando entre nós e o dinheiro, entre nós e o nosso negócio, entre nós e os relacionamentos, entre nós e o receber, vamos agora destruir, descriar, espalhar e virar?
Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Então, assim, como é que a gente cura? Fazendo presencial. Faz 1 ano que eu fiz presencial. 1 ano atrás, foi o meu último presencial, né? E, e tanto que dessa vez eu falei assim, vamos fazer. Em 4 dias a gente criou o presencial, eu falei, vamos fazer. Eu falei, tem que ser assim, que se eu ficar pensando muito, eu não faço presencial, né? Então, assim, e é... E agora vou lidar com a energia, com as crenças, com as programações, com as sentenças, com os jails, né? Então, pega aquilo que não está funcionando para você, ou aquilo que você definiu que não funciona para você, e a gente pode rodar um processo que eu gosto muito que fala assim, ó, que jails estou usando para criar a dominância de E igual a MC ao quadrado do presencial que eu estou escolhendo. Então, jails é uma abreviação de maldade, corrupção, programação, tipo assim, toda perversão, né, que tem no universo. Então, eu posso usar simplesmente esse comando, que jails eu estou usando para criar a dominância de E igual a MC ao quadrado do presencial que eu estou escolhendo. E aí você pode usar isso para qualquer coisa. Que jails estou usando para criar a dominância de E igual a MC ao quadrado do dinheiro que eu estou escolhendo? Será que o presencial vai me trazer muito dinheiro e eu estou correndo do dinheiro? Né? O que que o presencial vai me trazer que eu não estou disposta a receber? E nem sempre é sobre coisas ruins. Porque às vezes fala, porque a entidade da Cirlei grudou em mim. Porque o demônio do fulano, a gente vai para esses lugares. Mas assim, o que o presencial pode me trazer? Aí o Mikael falou assim, como seria criar milhões no presencial, né? Ele falou agora de manhã, eu falei, é verdade, como pode melhorar? Eu estou na disposição de criar milhões. Então, o que o presencial vai me trazer? Estou dando um exemplo aqui para vocês perceberem. Se eu entrar nessa academia, igual eu, mês passado, escolhi treinar com personal. Lembra? Foi um caos, foi um saco, cara. Tipo, até retração, contração de dinheiro eu criei para não pagar personal. Eu falei, deixa eu pagar logo essa merda, porque eu vou ficar aqui nesse implante. Falei, então vai logo. E aí ontem mesmo eu gravei um vídeo, falei, nossa, que top, o tanto que a minha força aumentou, minha consciência corporal aumentou, as minhas dores sumiram, assim, porque, tipo, aumenta a potência corporal, é maravilhoso, né? Então, assim, o que a gente não está disposto a receber, né? O quanto de expansão, sim, é isso. Então, o que está certo sobre o presencial que eu não estou percebendo? O que está certo sobre ir para a academia hoje que eu não estou percebendo? O que está certo hoje sobre mudar de cidade, de lugar, de casa que eu não estou percebendo? O que está certo sobre o dinheiro que eu não estou percebendo? O que está certo sobre começar um relacionamento novo que eu não estou percebendo? E tudo que tem embaixo disso, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo e errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, base, leis. Então, quando eu estou com dificuldade de receber algo, porque a gente vai para aquele lugar da fantasia, né? Ai, ai. Tipo, ok. É, então, eu amo esse processo. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, mas que se eu percebesse agora mudaria a minha vida. Ok? Então, baixe as barreiras, baixe as barreiras. Baixe as barreiras. É igual começar no online. Quem está no presencial vai ter barreiras para o online. Quem está acostumado, né? Eu tenho um monte de amiga que, tipo assim, terapeuta velha, que só vai ficar no presencial. Eu falo, cara, muda. Muda, seu negócio também, igual o meu agora pede o presencial, o negócio de muitos vai pedir o online. Entende? Então, a minha dor hoje é o presencial, ou talvez a minha solução hoje, talvez vamos começar a trocar o que é dor por solução. Então, a minha solução hoje é o presencial, ok? Como pode melhorar? Então, baixa as barreiras e vamos lá, criatividade, criando conexões, criando formas de vida. O presencial, eu sei que é uma dor da minha criança, como pode melhorar? Então, é o medo de fazer relacionamentos, é o medo, porque assim, eu sou assim, né, gente? Em um dia já virei melhor amigo, já tá dormindo na minha casa. Tipo assim, eu sou desse jeito. Só que desse lugar também vem frustrações, vem decepções, né? O presencial em Franca, eu fiz muita amizade e eu perdi amigo e dinheiro.
Então, eu devo ter uns 10 mil reais, assim, tipo, para receber dos meus ex-amigos e alunos de Franca de presencial. Posso pagar amanhã? Nunca mais voltou. Posso não sei o que lá? A gente vai para um grau, às vezes, de intimidade e interessante ponto de vista, como pode melhorar, né? E a gente vai arreganhando, e aí. Mas, assim, eu percebo também que essa questão do meu presencial em Franca teve que contrair para que eu ficasse com raiva. Tipo assim, me mudasse dali, me mudasse o jeito de trabalhar também, entende? Me empoderasse. Tinha uma boazinha ali em mim que queria agradar, que queria ser vista, que queria, né? Tava começando também meu negócio. Então eu tava assim super nesse espaço assim, vamos ver o que que vai virar. Então tinha também uma previsão de perda. Era consciente que tipo, e geralmente esse negócio, por exemplo, assim, consciência a gente tem que pagar à vista. Sabe por quê? Não é confortável a gente receber consciência. Não é. A consciência, ela não é confortável. Então, a gente tem uma tendência, por exemplo, assim, por isso que eu falo para vocês, não vende fiado. Porque a pessoa, a última coisa que todo mundo quer, e eu falo por mim mesma, a última coisa que a gente quer é mudar. A gente não quer mudar. A gente finge que a gente está escolhendo mudança. Entende? Então, algumas coisas, por exemplo, assim, a gente tem que ter essa clareza, assim, que, tipo, é, a pessoa, ela tem que pagar para receber. Consciência não pode ser o contrário. Vou receber a consciência, depois eu te pago. Nunca mais você vai ver o dinheiro. Essa é uma grande tendência, por experiência própria. E por quê? Porque a pessoa é mal pagador? Não, porque ela não quer mudar. Então, ela vai se sabotar para ela correr de você, igual o diabo corre da cruz. É tudo que ela quer, é não te pagar, criar um problema com o professor. Eu estou assistindo uma mentoria de um cara também, e ele é muito agressivo. Nossa, ele está me virando muita chave e também é um cara que está me dando dor de estômago. E por quê? Porque, tipo, é a mudança que eu preciso fazer no meu negócio. É uma mentoria de marketing digital, né? De negócios, tal. Mexe com a dor. Então, hoje mesmo eu acordei já ouvindo ele e tal. E, tipo, eu falei, nossa, esse cara, ele tá me revirando também do avesso, assim, sabe? Ele é muito bom no que ele faz, né? E ele vai direitinho ali nos pontos, e ele vai falando das nossas chupetas, né? Eu achei legal que ele vai usando. Então, por exemplo, ele fala casamento que vira chupeta, cliente que vira chupeta. Então, assim, tudo leva a gente para nossa criança, né? Chupetas são aquilo que a gente fica sustentando, que nutrem da nossa criança. Ah, meu casamento não tá bom, mas beleza, ok, como pode melhorar? Mas eu tenho companhia. Mas aqui nesse relacionamento que não tá bom, eu tenho companhia. Ah, mas tipo, eu quero mudar o valor dos meus cursos. Mas por que que eu não mudo? Porque eu vou perder metade de vocês, eu perco, e vocês se tornaram a minha chupeta, a minha companhia. Entende? Então a gente precisa identificar se eu quero realmente criar um negócio num outro nível e eu entendo hoje o meu valor, eu entendo o que eu tenho que fazer, a gente tem que passar por esse desconforto. Alguns alunos vão sumir e para abrir espaço para outros alunos chegar. E é assim a nossa vida. Entende? Então, quem virou chupeta hoje na sua vida? Muitos de vocês aqui são chupeta. E talvez, como eu também virei chupeta para vocês, que na hora que eu parar de vender curso baratinho, vocês vão ter que pedalar Robinho e vão ter que se virar. Ou ir para um outro terapeuta que vai cobrar o mesmo valor. Estamos falando de negócios aqui, é importante a gente ter essa consciência e criar esse desconforto financeiro. Ontem as meninas falaram assim para mim: por que que você não renovou seus certificados de Axis? Eu falei: ah, porque eu vou gastar uns 20 mil reais. E tipo assim, e aí eu fiquei pensando nisso assim, mas tipo, por que que eu não escolhi criar esses 20 mil reais ainda? Porque é óbvio que eu fazer esses 20 mil reais e ir para esses cursos vai me gerar um outro desconforto. Eu tô numa zona de conforto de informação, de tipo, se eu ir para uma classe avançada de Axis, eu vou pagar agora, eu quero fazer o COP, é 30 mil meu próximo passo, COP. Quer dizer, vai me gerar muito desconforto, muito. Terapia, consciência, não é confortável. Estar aqui não é massagem. Entende? Então, assim, e nisso eu tenho que começar a cobrar mais. Se eu quero fazer o COP, eu tenho que botar valor nos meus produtos e nos meus serviços, senão eu não chego lá. Porque eu trabalho o dia inteiro, não é sobre trabalhar mais, é sobre colocar valor no meu produto e no meu serviço. Então, às vezes, para você
chegar num lugar que você quer, poxa, quero comprar minha casa, quero trocar de carro, você tem que aprender a cobrar. E por que que você não cobra? Porque você está num lugar que é a sua zona de conforto para você hoje. E é desconfortável mudar. Entende isso? Faz sentido para vocês? Estou trazendo aqui uma dor minha do meu negócio. Eu quero fazer outros cursos, só que para eu fazer esses outros cursos eu preciso começar a cobrar mais. Então, as minhas sessões vão para quanto? R$ 700 uma constelação? Ponto. E os cursos? Vai para quanto? Só que eu fico enrolando. Eu nunca aumento. E aí eu ativo os meus gatilhos da minha criança e em vez de eu aumentar, eu abaixo o valor. Eu pioro a situação. Como pode melhorar? Então, estou mostrando para vocês que eu também tenho chupetas e às vezes o nosso negócio virou uma chupeta. Eu tenho percebido o quanto o meu negócio virou uma chupeta, cara. Então, vamos estilar o caos no nosso negócio hoje? Vamos estilar o caos na nossa zona? Vamos estilar o caos nas nossas chupetas? E vamos aceitar o desconforto? Eu sei que um caminho para mim de criar mais dinheiro é o presencial. Presencial, né? A gente pode, enfim, vamos cobrar o valor que se for divertido para cobrar. Ah, então tá, quer passar um final de semana comigo aqui? Quem pode? Me convidaram, uma agência me convidou para levar um grupo para Lençóis Maranhenses. Aí eu peguei e pedi o valor, o cronograma. Gente, uma semana, 10 dias em Lençóis Maranhenses, top. Aí fui lá ver o valor, R$ 10.000. Aí me veio já assim, poxa, meus alunos não têm dinheiro para pagar isso. Olha a minha crença. Olha a minha crença. Né? Quem aqui hoje tem R$ 10.000 para poder passar uma semana comigo em Lençóis Maranhenses? Então, se eu acho que isso é caro, eu achei caro, né? Então, interessante ponto de vista, eu não crio nem aluno que vai ter dinheiro para poder fazer um movimento desse comigo. Pois é, eu também adoraria ir com vocês, mas eu preciso mudar também o meu padrão. A gente tem que mudar o nosso padrão de achar. Se eu acho aquilo caro, se eu acho aquele carro caro, se eu acho aquela casa cara, se eu acho caro morar nesse condomínio, e às vezes a gente vai para esse lugar de escolher o mais barato. Porque existe um lugar dentro de nós, que interessante ponto de vista, tipo assim, sabe, é medíocre. Que Jails estou usando para criar a dominância de E igual a MC ao quadrado do dinheiro que eu estou escolhendo. E certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações, bases e aléns. Tem gente criando milhões. E por que que a gente fica criando migalhas? Todos os lugares que a gente ama ser uma galinha das migalhas, em todos os lugares que a gente ama, todos os lugares que, tipo assim, sabe, antes ter do que não ter. Ah, eu prefiro ter isso aqui antes um pássaro na mão do que dois voando. Vamos destruir, descriar, liberar. E o Axis vai falar pra gente o quê? Dinheiro é energia. Você não tá escolhendo o cacete. Aí dá um ódio daqueles professores, né? Dá uma raiva do professor que fala assim: eu tô escolhendo. Você não tá escolhendo. Então, qual o desconforto que eu posso criar hoje? Com o meu corpo, com o meu negócio, com os meus relacionamentos, com as mudanças que eu finjo estar escolhendo. Por isso que eu gosto muito de chegar nesse lugar assim. Tô escolhendo mudar o cacete. Tô escolhendo ficar milionário, o cacete. Não tô escolhendo, porque o dia que a gente escolher de verdade, a gente fica. Ai, Keisa, mas eu tô escolhendo um relacionamento, tá escolhendo o cacete. Se você tivesse escolhendo o relacionamento, você tava beijando o poste. Você tava se relacionando. Então, assim, quais são as mentiras que a gente está contando e sustentando que são mentiras? Não tô escolhendo. O dia que eu falar assim, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer, vou tirar o açúcar, entendeu? Eu ainda tô no mimimi aqui do meu corpo, né? Quero perder uns 5 quilos aqui. Como pode melhorar? Voltar pro meu peso que eu gosto, 57, tô com 63. Ai, mas eu não tô emagrecendo, tô fazendo de tudo para emagrecer. Mentira, tá nada. Eu já perdi 10 quilos em 30 dias. Fecha a boca. Jejum intermitente, 2 refeições por dia. Tira o açúcar. Acabou, cara, acabou. Fazendo academia, acabou. Mas eu não tirei o açúcar. Porque o açúcar é a minha chupeta. O açúcar é a cocaína comestível. Meu pai usava cocaína, eu uso açúcar. Qual é a droga ancestral que você está usando e perpetuando? A droga da escassez?
né? A escassez, ela é uma droga, você está viciado nessa zona. Olha que interessante, vamos lá, torradeira do envelhecimento, torradeira do envelhecimento, torradeira do envelhecimento. A sua identidade cria um padrão energético, tá? Quem é você hoje? É o que você come, o quanto você treina, o quanto você dorme, o que você lê. Quem é a minha identidade? Quer dizer, eu tenho uma baixa autoestima, então você está comendo mal, você treina mal, você estuda pouco. A autoestima é alta frequência, tá? Então não tem como eu mudar minha autoestima sem mudar o meu corpo, ponto. Como pode melhorar? Então, assim, o que é a minha identidade hoje? O que é a minha identidade? Porque tem pessoas que se tornaram coisas, é tanta aberração da natureza, é tanta nhaca, cara, que não é nem um ser humano mais, já é uma coisa, é um inculcado de entidades. Vamos destruir, descriar todos os inculcados de entidades que a gente se tornou? Todo o inculcado de entidade que eu estou emaranhado. Vamos destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar? Certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, cursos, garotos, povantes, criações, bases e aléns. Então tem isso também, às vezes não é uma entidade. Você pega, por exemplo, assim, 300 entidades, bate no liquidificador e se torna um inculcado de entidades. E quem você é, o que você é o inculcado de entidades, né? E às vezes é isso que não deixa a gente mudar. A química, a sua química. Então eu falo para vocês, sempre falo, né? Demônio odeia sol e cardio. Geralmente, entidades de escassez são entidades lentas, são entidades gordinhas, são entidades lentas, preguiçosas, ou são entidades também viciadas em droga, Rivotril, remédio para dormir, calmante. Você não está precisando de calmante, você está precisando de raiva, cara, para mudar a sua vida. Para de querer ser calmo. Enchila o caos, você não está precisando ficar zen. Você está precisando, às vezes, é da raiva mesmo para você conseguir mudar, criar vergonha de sua cara, emagrecer, criar. Dinheiro é energia de agressividade, é energia de ação, é energia masculina. Quer criar dinheiro? Vamos ativar aqui a agressividade, ativar o caos, né? Como pode melhorar? É curar o nosso masculino, né? Dentro de nós. Mas primeiro eu preciso curar meu feminino. Então, como pode melhorar? E aí então a gente vai se tornando esse inculcado de entidades, vai ficando lento, vai ficando preguiçoso, vai ficando manhoso, cheio de chupetinha. Então, cada remédio que você toma é uma chupeta, cada pessoa que você se relaciona é uma chupetinha, e essa chupetinha é de quem? Lá da criança. Eu estava assistindo a aula do meu professor agora, e ele falando assim, que a criança, para fazer o pai e a mãe parar de brigar, geralmente adoece. Então, toda doença tem a ver com a sua criança. Então, por que eu ainda estou ficando doente? Para deixar os meus pais juntos? Para chamar atenção? Porque então quer dizer, eu fico doente, chamo atenção, meus pais param de brigar. Olha o gatilho. Entende? Gente, eu criei até herpes pro presencial. Falei, deixa eu criar herpes, porque assim eu não beijo ninguém, não abraço ninguém, ninguém chega perto de mim. Ah, mas eu falei, eu vou curar, abracei todo mundo. Falei, vocês têm problema com herpes? É, o que é herpes? É herpes quântica. Essa herpes não pega. Mas, ai, não, gente, eu tô com herpes, não chega perto de mim, não. Mas isso é a dor da minha criança. Não é a minha adulta. Quem criou a herpes foi a minha criança. Cuidado com relacionamento. Relacionamento só põe no cu da gente. Isso é uma crença da minha mãe. Então, nós somos hoje tudo o que a gente ouviu do 0 aos 7 anos. Só que aí eu tenho que falar: peraí, Késia, você não é mais uma criança. Você é uma mulher adulta. Fica aí criando doença, ninguém vai vir te salvar. Ninguém, fica aí esperando alguém vir te salvar. Então, para de criar doença. Então, você tem que, tipo assim, ser agressivamente verdadeira com você e falar: chega, basta de lenga-lenga, de mimimi. E outra coisa, eu vou chegar tudo cagada, mas eu vou. Sabe qual é o problema da criança? A criança, os adultos infantis, ele deixa os. Ai, não, não tô afim de ir na academia hoje. Você não tem querer, cara. Foi o que eu falei pro meu filho ontem. O Michael falou: ah, o Tomás não acordou. Eu falei: desde que dia que criança tem querer? O Tomás não tem querer. Você vai levantar ele agora e nós vamos para academia.
né? E aí, tipo, criando filho princeso. Aí eu falei, você teve opção? Eu não tive opção. Você não teve opção. A gente começou a trabalhar cedo. Falei, por que que o princeso, né? Falei, não vamos passar na cabeça. E outra, mãe de meninos. É o marido de amanhã. Qual é a culpa do livre-arbítrio? Qual é a culpa do homem banana? A mãe. A hora que vocês for reclamar de homem banana, lembra que foi a mãe que educou, a mãe que criou. E cuidado para você não morder a língua e tá criando um outro homem banana na sua casa. Mas olha que legal. Ó, eu tô falando da minha criança, do meu filho. E vamos educar a nossa criança. Ontem eu cheguei nele e falei, filho, ele quer ir pra Riviera quinta-feira, né? Com os amigos. Falei, beleza, essa semana é mais curta. E façam perguntas. Eu falei, essa semana é mais curta. Talvez você vai para Riviera na quinta, talvez na sexta-feira. A gente está de mudança. Falei, quantos dias você vai treinar? Aí ele parou, falou, é essa semana. Então, então eu vou treinar segunda, terça, quarta e quinta. Falei, beleza, como pode melhorar? Pensa junto comigo. Aí você vai estar em Riviera quinta, sexta, sábado, domingo na revoada. Aí ontem ele pesou, falou, mãe, engordei. Tava super feliz que ele tinha ganhado 1 quilo. Diferente de nós, né? Ia ficar feliz se perdesse 1 quilo, né, gente? Ele, mãe, ganhei 1 quilo e tal. Beleza. Aí eu falei, então tá, então presta atenção na coisa. Você vai pra Riviera na quinta-feira, você vai ficar sem treinar. Quinta, sexta, sábado, domingo na revoada, sem dormir, vai pra luau. Eu adoro, eu quero que ele vá. Falei, só que presta atenção, se você não se alimentar direito nesses 4 dias, você vai perder no mínimo 3 quilos. No mínimo. Vai chegar aqui parecendo um The Walking Dead, um zumbi. Então, tudo que você treinou, que você investiu o mês inteiro, você vai perder num final de semana. Você pode ir para a Riviera? Pode, mas você tem que ir com uma mente preparada. Vou comer direito, eu preciso dormir. Não, quer dizer, se eu, né? Enfim, se organiza. Meu filho de 14 anos, eu planejando com ele o final de semana dele. É a mesma coisa que eu tenho que fazer com a minha criança. Como que eu mostro isso para minha criança? Agenda. A minha filha de 11 anos tem agenda, né, Karen? A Karen comprou uma agenda depois que ela viu a Cleo com agenda. A criança precisa ir dormir sabendo tudo o que vai acontecer no outro dia e na semana. Porque eu diminuo a ansiedade, eu deixo de gastar energia com coisa. Então, quando eu sei o que que vai acontecer essa semana, então, por exemplo, eu já sei as luas que vão ter essa semana, para eu não ser surpreendida por uma lua em Áries. É, quinta-feira. A lua vai minguar na quarta-feira. Então, aqui, como adultos, além do planejamento que a gente tem que ter de trabalho, de negócio, a gente também faz um planejamento espiritual e energético, porque não é com isso que a gente lidar. Às vezes a gente não está dando certo na vida porque a gente não está percebendo para onde o universo quer que a gente vai. Então, na hora que eu entendo para onde o universo está me levando, eu paro de gastar energia, porque a criança fica assim, ei, eu quero produzir essa semana para cacete. Desculpa, essa semana a gente vai expandir para dentro. Posso expandir para fora? Sim. Vai ser um pouco mais cansativo e exaustivo. Lua minguante, mingua a energia. Eu falei que toda lua minguante eu quero criar o troca-troca. Então, minguou a lua, a gente vai ter uma semana de troca-troca, porque é uma semana que não é a semana da gente parar e ficar. É uma semana da gente expandir para dentro. E é o que a gente vai fazer aqui a semana inteira, combinado? E vamos lá: forma, estrutura, esperança e sonho, consciência, controle barra ponte. Lua minguante é uma semana para a gente limpar, faxinar, limpar armário, abrir espaço. Aí, lua nova é uma semana de plantar sementes. Semana que vem. A partir de quarta, mais ou menos, da próxima semana, é plantação. Então, essa semana, abrir espaço, jogar coisa fora, perceber o que que eu não quero levar para esse novo ciclo. A gente está agora entrando no segundo semestre. Quais foram as promessas que você fez lá em dezembro que você ainda não realizou? Entende? Vai passar mais um ano e você vai ficar aí, bilu, 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 teteia, fingindo que o problema não é seu, o problema é seu. Aí o Tomás hoje cedo, né?
Eu falei, Tomás, a gente mudou de casa, tal. Eu falei, agora você ganhou mais uma responsabilidade. Ele tá louca. Eu falei, agora você busca a Cleo na escola, que é em frente, né? Você busca e vai levar a sua irmã na escola. Mãe, eu não vou. Eu falei, você vai, você tá crescendo, conforme você vai crescendo, e põe uma coisa na sua cabeça. Uau, responsabilidade é igual dinheiro. Eu tô adultecendo. Eu queria tanto ter tido essas aulas aos 14 anos. É isso aí, encerra esse ciclo na lua minguante. Tanto que eu acelerei minha mudança para não mudar na lua minguante. Eu vou mudar na lua cheia. Eu acelerei, tu. Tá faltando só vir o sofá, umas coisinhas, né? Que eu já falei pro Mikael, antes de quarta-feira, vamos trazer tudo, encerra esse ciclo lá do outro apartamento também. Que fase, mas foi importante. A gente tem que aprender a encerrar ciclos realmente com gratidão. O que que eu aprendi com essa padaria? O que que eu aprendi com esse apartamento ali no centro? O que que eu aprendi ali no centro do Guarujá? Ontem eu entrei lá, gente, eu arrepiei do dedão do pé, né? Aí eu falei, opa, calma, não é assim que a gente vai sair daqui. Vamos sair daqui com respeito. Não é sair daqui, graças a Deus, estou saindo daqui. Não, vamos sair daqui com respeito. Foi muito bom, mas eu tenho que organizar. Escreve. O que que eu aprendi com esse ciclo? O que que eu aprendi com esse primeiro semestre? O que que vocês criaram no primeiro semestre? O que vocês não criaram no primeiro semestre que vocês precisam criar agora? Mas assim, sem querer dar uma chupeta, mas já passando um pouquinho a mão na cabeça de vocês, na minha cabeça estava bem claro, o primeiro semestre era sobreviver, porque foi muito pesado, energeticamente, espiritualmente. A gente vai ter uma grande conclusão agora, no final de junho, né? Que a gente está vendo guerra, avião caindo, mais um, né? Mas é um final de ciclo. A gente começa 2026 agora, em julho. A hora que a Lua entrar em Câncer, dia 20, dia 20 e pouquinho, o Sol entra em Câncer, a Lua entra em Câncer, Júpiter já entrou em Câncer, e a gente começa uma nova fase, mais amorosa, mais gentil. Daqui para o final do ano vai ser bem mais leve, mais fácil. Mas assim, mas vamos parar agora de passar um pouquinho a mão na cabeça. É se acolhendo, como diz meu avô, é um tapinha e dois, não, dois tapinhas e um beijinho. Senão a gente não cresce. A gente fica, não entende? Aprende a apanhar com dignidade. Aprende também a se bater assim. Eu falo que a gente dois tapinhas e um beijinho. Meu avô falava: Kézia, homem você trata assim. Olha para você ver. Meu avô me ensinou isso bem cedo. Homem você trata assim. Homem odeia mulher grudenta. Homem odeia mulher apaixonada. E é verdade. É verdade. Como pode melhorar? Mas agora eu tô tentando achar um equilíbrio disso, porque o homem, ele precisa de um gatilho, ele precisa de um leão do lado dele. Homem é caçador. Homem detesta mulher mole, mulher banana. Entende? Então nós precisamos ser, e eu falo ainda pro Micael, eu falei, ei, Micael, eu sou uma, como é que chama manada de leão, gente? Um monte de leão. Um monte de leão. Eu falei, você não arrumou um leão. Aí eu falei pra ele assim, você arrumou uma mulher igual sua mãe, né? Que a minha sogra é escorpião, né? Ele falou, não, eu consegui arrumar uma pior. Eu falei, yes! Foi um elogio pra mim, eu senti um elogio. Isso é ser a matriarca. A matriarca vai botar. E eu falo pra vocês, eu preciso pegar no pé de vocês, porque senão, na hora que eu olhar na cara de vocês, eu vou me sentir uma fraude. Se o meu filho não performar, como é que eu vou falar de performance aqui pra vocês? Então eu falei pra eles, eu sinto muito se vocês me escolheram como mãe, como esposa. Essa sou eu. Então eu não vou ficar passando a mãozinha na cabeça, vou acolher, vou dar um beijinho e dois tapinha. Entende isso? Então nós somos as educadoras dos nossos filhos. Marido come o que mulher põe na mesa. Criar um ambiente de glória é responsabilidade nossa. Para de achar que é responsabilidade do seu marido criar um ambiente de glória. Não é, é sua. E na hora que você colocar a regra na sua casa, acabou. Essa é a regra. É assim que vai funcionar aqui. Isso aqui é um ambiente de glória, de respeito, de prosperidade, de cura, de abundância. Não vem com essas energias escrotas pra cá, não. Eu sou mesmo, né, Cília? Cília me conheceu. Eu sou mesmo. Eu sou, vixe, o trem resolve. Esse, ó, pá, pá.
Então, é a gente viver as ferramentas, e é isso que as ferramentas vão trazendo para nós. Empoderamento energético, porque chega primeiro a energia. Anota aí. Pensamento, energia gera pensamento. Energia gera pensamento. Pensamento gera emoção, sentimento. E o que o sentimento gera? Ação. E a ação gera o quê? Resultado. Se você não está gostando do seu resultado, o que você tem que mudar? Lá atrás, energia. A qualidade das energias. E é isso aqui que nós é bom. A gente é PhD, não é em energia? A gente é a nata da consciência. Só que a gente tem que viver isso. Então, vamos lá. Forma, estrutura, esperança e sonho, consciência, controle, barra ponte. Tudo que não permita que a minha semana seja extraordinária, vamos agora destruir, descriar, espalhar, liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Toda energia egóica, vamos ativar a invocação da morte aqui. Toda energia egóica, obsessora, contraversa, extraversa, compulsiva e demoníaca, eu vou matar agora. Eu não vou facilitar, eu vou matar. Porque por que tá aqui essas energias ainda? Quantas oportunidades vocês já deram para essas energias irem embora, mudar, escolher diferente? Chega uma hora, meus amores, que não é ser bonzinho que vai funcionar, é matar. Então, quem tá aqui se fudeu. Fala para suas entidades. Se fuderam. Quem tá aqui ainda se fudeu. Quantas oportunidades vocês deram para esse chupacabra ir embora? Então, que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nosso corpo, podemos ser a invocação da morte que vai matar, triturar, fractar todas essas entidades e portais de uma vez por todas e por toda a eternidade. Sabe a energia de Kali, que devora demônios? Tudo que não permita isso, a gente destrói e descria. Nessa lua minguante, para você não morrer, ativa o arquétipo de Kali. Para você conseguir matar, mas é matar de verdade. Ah, eu não quero mais isso, mas eu não sei o que eu vou fazer. Com este demônio, enfia no cu. Certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100. Cultos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Eu sei tudo que eu vou fazer, às vezes eu não sei transliterar, eu não sei explicar. Isso chama organização divina, organização infinita. A minha vida está organizada, a minha encarnação está organizada até o último dia. E qual é a organização divina? Vai ter prosperidade, vai ter saúde, vai ter viagens incríveis, vai ter dinheiro, vai ser uma vida extraordinária, vai ter sexo, vai ter orgasmos, vai ter amigos, vai ter tudo que tá aqui. Aliás, não tá só aqui, tá na mente divina. É isso que Deus quer para nós. Então, toma posse de uma vida extraordinária. Quem aqui nasceu para ficar limpando o cu do capeta? Todos os lugares que vocês acham que o seu propósito é ficar limpando o cu do capeta. Vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e pouco, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Alegria, tristeza, cura, corpo, sexualidade. E aqui, vamos já abrir a mão inteirinha na cara, assim, ó. Só que vocês vão fazer uma pressãozinha para cima, ou como se você estivesse esticando a pele. Eu vou chamar as energias do facelifting. Lá no Telegram, tem todos os processos verbais do facelifting, rodem. É mais de 100 processos, se eu não me engano. Gravem um áudio com a voz de vocês e ouçam várias vezes no dia. Dorme ouvindo, grava, vai dar uns 20 minutos de áudio, mais ou menos. E você vai dormir ouvindo esses processos verbais do facelift, que vai trabalhar, assim, toda a sua estupidez. Combinado? E tudo que não permita que a gente seja as energias do facelift, agora a gente destrói e descria. A gente tem um ponto de vista que a gente está envelhecendo e morrendo, né?
E tem um outro ponto de vista que mostra que a felicidade é a curva do U, né? Então, a gente está aqui agora mais ou menos chegando na curva do U, né? Quem está aqui quase 50 anos, ou quem já cinquentou, então, quer dizer, a gente foi para uma linha agora, né? Para mulheres, às vezes a gente vai entrando meio na climatério, menopausa, dá uma caidinha, né? Na peteca, né? Na periquita. Só que, olha que legal. A curva da frente, agora a gente começa a subir, porque daqui para frente, meu, eu tô cagando e andando para essa realidade. Ou coisa boa da terceira idade, que você fala assim, vocês têm mais 30, 40 anos de vida. Como é que vocês querem viver daqui para frente? Tem gente que tem menos, tá? Tem gente que tem menos. Como pode melhorar? Então, assim, como é que vocês querem viver os últimos 30, 40 anos da sua vida? Então, tem uma mágica que acontece quando a nossa anciã chega, que é assim, cara, eu não vou mais perder tempo. Fica do meu lado agora, né? Tipo, o que é realmente verdadeiro para mim? O que é divertido para mim? E isso, bora destruir e descriar tudo isso. Então, o facelifting, ele vai trabalhar ativando todas as energias do facelifting. Ativando todas as energias do facelift. O facelift, ele vai trabalhar muito do que a gente criou e das definições que a gente tem com os aniversários, com envelhecer e cair aos pedaços que a gente está escolhendo. Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações basilares, porque é uma crença, Renata. Tipo, que eu vou envelhecer e vou cair aos pedaços. Vai aqui na academia que eu treino, você sai um ódio, cara. Porque, tipo assim, você fala assim, puta que pariu, que ódio dessas vacas fitness. Você pega aquelas velhas, cara. Eu fiz uma amiga nova, 72 anos. Eu falei, oi? Ela faz uns 6 esportes diferentes. Eu falei, minha nossa senhora, que ódio. Acabou com todas as minhas desculpas de menopausa. Eu tava adorando a menopausa. Ai, tô entrando na menopausa. Ai, ai. A menopausa é a chupeta perfeita para nós. Ai, porque agora a mamãe tá entrando na menopausa, eu preciso desacelerar. Ai. Aí olha pro seu pai e sua mãe, seu futuro tá na sua frente. Eu falo, não, obrigado. Pode ir POC na menopausa. Eu tenho uma professora do Axis que ela fala, menopausa é menos pau. Menopausa é menos pau. E tudo que tem embaixo disso, os eternos além conectados, aí somos agora destruídos, criados para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações, base, aléns. 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra. É isso aí, Rosa, estou plena. Como pode melhorar? Sem desculpa, é isso, sem desculpa. A Tassi começou a fazer triatlo, né, Tassi? Com 50, não foi isso? Me lembra que as meninas, pra gente criar vergonha na cara. Depois sigam o Instagram da Tassi. Triatleta 45. E hoje, Tassi? A Tassi é triatleta, faz treino de triatleta todo santo dia, 51. Muito legal. Então, assim, cara, não tem desculpa. É a gente realmente, assim. Eu vi um senhorzinho que começou, uma senhora começou a nadar com 70. Ela é a primeira brasileira a entrar numa piscina, participar de uma competição com 100 anos. Aí tem gente que fala, Deus me livre eu com 100 anos participando em competição. Que jeito, a gente já tá no momento de pensar assim, que jeito que eu quero morrer. Entende? Eu já tô pensando aqui que eu vou lançar umas bengala quântica cheia de cristal. Na hora que chegar na fase das bengalas, eu já tô pensando assim, porque tipo, é a gente, poxa, que tipo de futuro eu quero ter? A não ser que se vocês tomarem aquele adenocromos, adenocromos é um negócio aí que tem no mercado negro, como pode melhorar, que aí você rejuvenesce, né? Mas não adianta nada você ter também por fora um aspecto jovem, por dentro você tá podre. Mas é difícil sustentar uma coisa e outra, né? Mas tem que tomar cuidado. E vamos lá, ativando todas as energias do facelifting. Você pode também, não é só no rosto que a gente vai ativar, ativem durante o dia. Lá no grupo fechado do Troca-Troca, as meninas já estão mandando a fotinha do rosto, que a gente também vai comparar a foto do primeiro dia,
Então, já quem não tirou a foto ainda, quem está no grupo fechado, quem não entrou no grupo, o valor de troca é R$ 49,90. E a gente vai ter aula até na sexta-feira, né? Como pode ser mais divertido, ativando várias energias, processos verbais, processos corporais, para a gente poder dar um tapa na pantera, tapa na peteca, na periquita, como pode melhorar. Ó, inclusive, ativar o facelifting lá naquela região é maravilhoso, tá? Nas partes íntimas. Quem às vezes está com problema na bexiga, quem vai espirrar faz xixi, essas coisas de véia, pelo amor de Deus. Então, o facelift, ele vai rejuvenescer os nossos órgãos de dentro para fora. Ele é muito mais legal do que um processo estético, porque o processo estético, às vezes, ele maqueia, né? E o facelift, ele cura, ele vai criando o rejuvenescimento de dentro para fora. Então, até vou colocar lá nos meus órgãos, né? Você pode colocar no seu útero, você pode colocar a mãozinha aonde você sentir. E peço que todas as energias do facelift. O facelift, ele também é uma energia que modela. Então, por exemplo, tô com a mão na minha barriga aqui, já estou imaginando a minha barriga trincadinha. E não parecendo uma almofadinha. Como pode melhorar? E baixa as barreiras. Todos os lugares que vocês amam ter problema com a autoestima. Ai, ó, essa é forte. Em todos os lugares que a baixa autoestima te protege. Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Em todos os lugares aonde a sua baixa autoestima, a sua escassez te protege, onde o seu sobrepeso te protege. Quando eu saí de Franca e fui para Riviera, gente, como pode melhorar? As pessoas, assim, interessante ponto de vista, a classe A também é muito cruel. Tem crueldade na pobreza, né? Como pode melhorar? Mas também tem muita crueldade na riqueza, assim como tem muita abundância na riqueza. E assim como também tem abundância na pobreza. Tem gente que recebe muito do lugar de escassez, né? Ou vocês ficam craques em desconforto, ou a vida não vai mudar. Então, mudar, eu cheguei em Riviera, eu falava, nossa, eu me senti muito mal no começo, assim, porque eu falava, gente, como eu sou pobre. Mas aí eu fui percebendo que a minha pobreza era, assim, de espírito mesmo, sabe? Como isso impregna em nós? Quando você vai para lugares assim, tipo, muito ricos, né? Por isso que eu falo, a gente tem que treinar ir para restaurante caro, lugar chique também, né? Ativar a luxúria. Luxúria vem, luxúria vem, luxúria vem, luxúria vem. Luxúria vem, luxúria vem, luxúria vem, luxúria vem, luxúria vem, luxúria vem. Luxúria vem, luxúria vem. Só que você vai chegar nesses lugares e você fala, gente, como eu tô acabada, porque as mulheres são impecáveis. Elas são impecáveis, cara. Eu tava num restaurante esses dias, a mulher passou, eu falei, não faz isso não, tia, uma hora dessa, eu tava com a minha autoestima boa até agora. A senhora conseguiu foder com a minha autoestima em segundos. Ela tava lá cheia de filho, cara. Mas muita plástica, muito procedimento, todos os lugares que eu não tô escolhendo isso. Vamos destruir, descriar, para liberar. O marido trilhardário, provavelmente, também, né? Como pode melhorar? E a gente está escolhendo que a gente finge não estar escolhendo. E todos os votos, contratos, pactos, juramentos, pactos de sangue, lealdade, fidelidade, juras, compromissos, agendas ocultas, secretas, né? Todos os votos de pobreza que a gente tem nessa vida, em qualquer vida, realidade, tempo, espaço e dimensão, vamos destruir, descriar, liberar? Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, base e além. Eu já contei essa história, tem uma aluna que um dia ela me procurou falando assim, Késia, que você acha? Eu tô querendo atestar Ia no cartório lá para registrar um trem lá de pobreza. Eu falei, oi? Você tem coragem?
Não, e era assim, tipo, era por um. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque eu quero deixar de pagar um imposto, um trem, era tipo R$ 80. Eu falei, você tem coragem? Eu falei, você não precisa nem atestar, registrar no cartório, você já é muito pobre, né? Que tipo assim, por conta de R$ 80 a pessoa querer ir num cartório. O que que você está evitando pagar, cara? Atestado de pobreza, né? O que que você está tentando não pagar? Hoje meu carro apitou, tipo, para ir para revisão. Aí na hora eu falei, já senti assim, falei, não, vai ser uma facada, né? Aí depois eu falei, uau, que delícia, como pode melhorar e tal, isso, e vamos lá, e o que mais é possível, né? É, tem umas energias aí, prestem atenção com o trânsito, tá bom? Trânsito, tem uma energia de muito fogo, explosões, cuidado com fogo, cuidado com trânsito, dirigir, batidas. Até dia 25 de junho, tá bom? E aí, na hora, eu falei, uau, é isso aí, bora lá, vamos arrumar, vamos ficar mais lindo, mais gostoso. Tipo assim, né? A gente tem que ter amor em cuidar, né? Do nosso carro, da nossa casa. E talvez tá na hora de trocar o carro, tá na hora de trocar de casa, tá na hora de trocar os móveis, tá na hora de trocar, né? Tá na hora de trocar o silicone, tá na hora de trocar tudo, né, gente? Trocar de namorado, trocar de amigos, trocar de cidade, trocar de tudo. Trocar de facilitador, ó. Como pode melhorar? O que mais é possível, né? Vocês estão dispostos a perder tudo para receber tudo? Eu não tenho mais medo de perder, né? Quanto mais a gente solta, mais vocês se sentem convidados para poder ficar. Cuidado para não ser aquela pessoa que tem medo de perder. É isso aí, Cirlei, canceriana. Não, não, é canceriana, 25 já é câncer, né? Meu pai e minha mãe. Por isso que toda constelação você vira meu pai, Cirlei. Canceriano é muito apegado, tem que trabalhar bastante. No meu caso, eu tenho apego com pessoas, né? Não tenho apego com coisas. Tem um monte de coisa que eu comprei que eu tô deixando na casa antiga que não cabe aqui. E eu não tenho um pingo de saco para ficar entrando em feira de rolo e ficar vendendo. Nossa, e ficar respondendo. Como pode melhorar? Eu tenho uma crença de quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, ixi, eu sou super desapegada. Agora, com pessoas, eu tenho um probleminha. É aonde talvez a minha criança, né, perdeu muito, assim, sei lá, pode POC, né? Ganhou também. Olha que louco, né? A gente tem que tomar cuidado com mudanças, né? Eu mudei muito de cidade, meus pais mudavam muito. Mudança é um padrão, né? Então, nessas mudanças, a gente perde a escola, perde os amigos, perde os namoradinhos da escola, né? E aí, eu criei um sistema de sequência trifásico de perda. Então, quando a gente olha para uma mudança, a gente olha para a perda. Só que o que eu estou ganhando com a mudança? As novas escolas, os novos amigos, os novos amores. Eu vejo isso pelos meus filhos. Para de treinar filho coxinha, gente, filho princeso. Seus filhos têm que ficar bom de mudança. Meus filhos, cara, são excelentes em mudança e adaptação. Olha as habilidades que a gente desenvolve com mudança. Ai, mas a criança tem que ter um ambiente seguro. Não tem segurança na Terra. Ela tem que ter um ambiente amoroso. E o ambiente não é a casa, não é a escola, é você, é a mãe. É a mãe, não é externo. Tudo que vocês estão delegando para o externo é interno. Eu sou a casa. Para onde eu mudo, muda toda a minha estrutura, minhas entidades, os meus elementais, né? Então, existem muitas habilidades que a gente desenvolve mudando. O que se requer para a gente poder ficar craque em mudança, cara? Como pode melhorar? Bom dia! Vocês chegaram, meus amigos. Gracinha, gente. Ah, já foram lá para minha sacada, né? Minha sacada eu coloquei frutas para ficar conversando com os adoro os aviários, né? 12ª dimensão, tá, passarinhos? Vamos lá, para a gente ir encerrando. Bondade, gratidão, paz e calma. Esquentou já aqui. Bondade, gratidão, paz e calma.
Bondade, gratidão, paz e calma. Pessoal do Passe Livre, a gente tem aula 9 horas, que é Conexão Afro. Bondade, gratidão, paz e calma. O que você quer para a gente criar uma semana generativa? Tá bom, Gê. Estamos encerrando também. Preciso preparar a aula, terminar de preparar a aula das 9 também. Eu ia ter live agora, desmarquei a live, que como pode melhorar? Bondade, gratidão, paz e calma. Túneis do tempo, espaço. Não, peraí, gente, como é que é isso aqui mesmo? Deu bug agora. Tempo, espaço, comunicação. Túneis do tempo, espaço, e aqui é tempo, espaço, comunicação, né? Tempo, espaço. Parece que eu tô falando errado, gente. Me corrijam. Alguém tá com o manual aí? Nossa, me deu um bugzinho aqui. Não, Esse tá ponto certo. aqui. Tá Tá certo. certo? Sim. Ah, tempo, espaço e comunicação. E aqui é túneis do tempo, espaço, né? Isso. Obrigado. De vez em quando dá um. Isso é bom. As barras funcionaram. Desligaram a nossa mente, relaxou, abriu espaço, baixa as barreiras. Vamos ativar aqui ó, a restauração da comunhão com a Terra. Que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos, podemos ser a elegância da criação sem esforço. Quem são e onde estão os seres mágicos, os seres de luz, as entidades da consciência que podem contribuir comigo, com o meu corpo, com o meu negócio? Sabe o dia que eu comecei a acreditar em energia? Que eu era meio cética, assim, muito mental, né? E eu tava com uma dor de estômago, cara, mas doía tanto, e a gente tava fazendo um trabalho social, né? Tava eu e uns amigos, a gente tava entregando um lanchinho para as crianças, né? E era um grupo espírita que eu trabalhava e ajudava, né? Participava. E uma dor de estômago, tava quase morrendo, gente. E aí eu falei, nossa, tô com muita dor. Aí essa moça que era lá do centro veio e aplicou um reiki, né, no meu estômago. Gente, tirou com a mão. Eu falei, como assim o passe? Lá deu um passe energético, né? E naquele momento eu falei, gente, eu quero aprender da passe, né? Porque o que que é o passe, né? O que que é o reiki? É a energia do rei, né? É uma energia amorosa, é uma energia da fonte. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos, podemos ser a restauração da comunhão com a Terra, de receber da Terra. Esse processo corporal, ele é muito maravilhoso também. Geralmente, a gente ativa ele na sola dos pés. Então, a gente pode colocar a mãozinha lá na sola dos pés e pedir, eu peço restauração da comunhão com a Terra. E para quem está morrendo, eu peço que seja ativado saída da esquerda pelo cenário. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. E esse processo, às vezes, o quanto talvez também o nosso corpo gera dor, vou falar aqui da minha dor de estômago, que já nem tá doendo mais, olha que gostoso. Mas assim, o quanto meu corpo às vezes cria isso para eu me tocar, para eu me dar carinho, para eu olhar para mim. O Axis fala que quanto maior a sua surdez com você mesmo, maior a dor. O que que é dor? A dor, ela é uma consciência. Então, quanto maior a sua surdez, se você não para se ouvir, o que que vai acontecer? A dor, ela é mais intensa. Então, a dor muito alta é uma intensidade, é a voz do seu corpo querendo falar. Vai para a direita, vai para a esquerda, muda, eu preciso de carinho, eu preciso sentar, eu preciso me acolher, eu preciso me olhar, eu preciso ser a energia do rei. A gente muitas vezes quer mostrar a energia do rei para as pessoas, mas como é que eu vou ser a energia do rei, do reiki, se eu não me aplico o reiki?
E como é que eu quero vender um reiki se eu não me aplico o reiki? É a mesma coisa, a gente só vende aquilo que a gente é. Começa a vender roteiro de novela mexicana, filme de terror. A gente fica milionário, né, gente? Tô ótima aqui em criar roteiros de filme de terror. Perseguição maligna. Ai, Deus. Ai, ai. Vamos lá. Reestruturação de corpos. Círculo de manifestação. E vamos puxar energia. Vocês estão vendo aqui essa mata aqui, ó? Vai só puxando energia dos elementais, ó. Puxando energia, puxando energia, puxando energia. As fadinhas, os duendes, os gnomos, as árvores, as plantas, os cristais, todos os elementais do reino da terra, conectando com todos os espíritos da natureza. Na sequência, a gente vai ter agora uma aula de orixás. Ai, que delícia! Vamos estudar as virtudes de cada orixá, que é do Conexão Afro. Quem não entrou no passe livre, escolham. Como pode melhorar? Conexão Afro é o lançamento, né, desse mês. E é bem interessante as energias do Conexão Afro. Os nossos ancestrais tinham um relacionamento muito legal com a Terra, né? A gente precisa voltar a viver. Tem gente que acha escroto, né? Mas uma das coisas mais lindas que eu já fiz, assim, é plantar minha lua, né? Então, jogar o meu sangue na terra. Gente, é um negócio tão louco, não dá para explicar. Quem nunca viveu isso e quem pode viver isso, faça essa experiência. É tanta conexão, cara. É uma conexão tão. Porque a gente é uma cura também do nosso corpo, né? Nós mulheres, a gente foi muito impregnada. Vamos lá, túnel do tempo e espaço e abre a coroa, coroa mister. A gente foi ensinada a ter nojo de nós, né? Sabe quando. Lembra que os nossos ancestrais falavam, ih, a Kézia tá de Chico. O que que é Chico? Chiqueiro, cara. Chiqueiro. A gente aprendeu a ter nojo do nosso feminino. E quando você começa a fazer alguns rituais, assim, algumas experiências, não precisa ser sempre, mas talvez você se reconectar, né? Com o seu corpo, né? Com o seu cheiro, né? Adoro essas mulheres do sagrado feminino, que elas têm a axila bem cabeluda. Quanto mais axila cabeluda, mais eu amo. Que eu gosto daquelas bem rústicas. Não que eu tenha a axila cabeluda, né? Como pode... Hoje eu raspei. Mas assim, eu gosto dessas mulheres rústicas que vivem o selvagem, que têm assim essa conexão com a terra. Eu adoro, eu acho muito bonito. Eu não sou interessante do ponto de vista, né? Plantar o OB, não, né? Pelo amor de Deus. Você vai pegar o OB, botar às vezes na água, aí você tira, põe na água ali o sangue e depois você joga na terra. Pelo amor de Deus. E para de usar OB e absorvente. Tem os copinhos, né? É difícil usar os copinhos. Eu comprei aquelas calcinhas também, gente, não é de Deus. Eu falo, honra minhas ancestrais, essas calcinhas absorventes, mas eu não dei conta de usar aquilo, não. Comprei um monte, mas nossa, não dei conta. Eu prefiro o copinho. Mas é isso, assim, como pode melhorar, né? Então, criando consciência. Quanto mais consciência a gente tiver com a terra, incomoda, o coletor também me incomoda. Gê, eu até parei de usar, porque como eu fiquei um ano inteiro menstruando, aí não teve o que fazer. Voltei para o absorvente, falei, terra, você me desculpa, como pode melhorar? Porque, nossa, não estava tendo muito solução assim, né? Mas agora eu quero voltar. Ou talvez não vou nem precisar usar mais nada, né? Mas, tipo, nossa, é muito lixo, gente, que a gente usa a menstruação durante a vida inteira, né? É muito lixo que a gente produz para a Terra. Então, a gente precisa pensar e ensinar as nossas filhas também a ter um relacionamento também, né? A gente tem que pensar na produção de menos consumo e menos lixo, menos consumos materiais, né? Então, por exemplo, o próprio livro, eu não tô tentando não comprar livro físico mais, comprei um Kindle. Até facilita nas mudanças, né? Então, assim, a gente precisa diminuir nosso consumo de coisas, sabe assim, porque é muito lixo que a gente produz. Tem uma imagem que diz que dá para ver no Google, usar os paninhos, né? Pois é, minha mãe usava paninho, super.
É, é, a indústria têxtil, né? A indústria de tecido, nossa, cara, produz demais. Eu aqui na mudança, o tanto de coisa que eu vou dar, e eu falei, eu me proíbo de comprar qualquer coisa assim, de sapato, roupa. Falei, gente, basta. Porque é muita coisa, e totalmente desnecessário. Eu tô ali com 50 blusas de frio. Não usa, cara, não usa, né? Poderia ter comprado um curso, um outro livro, uma outra coisa que tipo que vai me agregar, né? Então prestem atenção no lixo, porque elemental da consciência só fica onde tem consciência. Então, repensar, eu converso muito com eles, falo, eu tenho repensado o meu lixo todos os dias, assim, é algo que a gente precisa, né, tomar cuidado. Combinado, gente? A mudança, ela é assim, a gente começa refletindo, começa pensando, começa dialogando. Então, quais são as mudanças que vão te conectar com a Terra hoje? Que vão te deixar, assim, mais próximo, né? Da terra, da criação, é um respeito pela natureza, né, tão grande. Ontem eu fui colocar água para os passarinhos. Aí eu falei assim, aí me veio, põe um pouquinho de açúcar. Aí eu falei, cara, que açúcar? Isso aqui é uma droga. E o açúcar é o cacete, cara, né? Então, né, aí, tipo, inclusive as frutas, a gente tem que tomar cuidado com as frutas que a gente dá para os passarinhos, por conta como é que fala? Dos trem que vai nas frutas, na verdura, gente. Os agrotóxicos, né? Então, agora que eu quero fazer aqui o meu altar dos passarinhos aqui, eu falei, mas e agora? O que que eu vou comprar para ele? Tem que achar as coisas bonitinhas, né? Tô aprendendo também, né? Mas é tão engraçado porque a consciência, ela tá ali o tempo inteiro conversando com a gente. E tipo assim, eu ia pegar um açúcar, mas você vai dar um açúcar pro passarinho? O que é isso que falou para mim? É nosso eu superior. É nosso eu superior, né? Outra coisa que eu amo, duchinha. Eu cheguei aqui nesse banheiro e falei, não tem duchinha higiênica. Aí eu falei, nossa, preciso investir na duchinha higiênica no banheiro, né? Então eu uso muito toalhinha e duchinha higiênica, né? Em vez de usar papel, lencinho umedecido. Então, até por conta das assaduras, enfim, são coisas que a gente vai pensando e vai se adaptando. E eu faço isso só por mim? Não, é pela terra. Combinado? E isso cria prosperidade. Empresas e negócios e pessoas que pensam na terra, em cuidar da terra, em proteger, porque ela é a nossa segunda casa, né? A primeira é o útero da mãe, depois a terra. Então a gente tem que ter esse cuidado com a terra. E é nessa nova era de aquário, produtos e serviços que honram a terra, que pensa na terra, que não polui, que polui cada vez menos, que tenha consciência. Combinado, gente? Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã. Como pode melhorar? Vocês podem ouvir de novo, vocês podem pedir para as barras correrem de novo, vocês podem ativar as energias do facelift de novo. Vamos ficar engajado com essa energia para a gente poder abrir bastante espaço. E verdade, de 0 a 100, o quanto de espaço a gente abriu aqui hoje, nessa primeira aula? Para mim, me veio 70%. Ok, tudo que não permita que seja 100% entidades e demônios, beijo na bunda e até segunda. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Foi para 90 agora. Todas as entidades e demônios, juntem agora suas bagagens, seus imprints elétricos, magnéticos, hormonais, sentimentais, químicos e vaza. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, curtos, garotos, povados e aléns, todo glop e glum, pode poc. E quem quiser fazer inscrição, continuar com a gente, o valor de troca é R$ 49,90, tá bom? Para vocês receberem essas aulas ao vivo até na sexta-feira, ou entra no Passe Livre. Gratidão, até daqui a pouquinho de novo, gente. Beijo, 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 beijo.